Bem-vindos ao episódio das Pfizer Talks, subordinado ao tema Partilhar a Notícia, falar com os seus sobre o cancro. Hoje temos connosco a professora doutora Luzia Travado, psicóloga clínica, especialista e responsável pela consulta de psico-oncologia do Centro Clínico Champalimau e presidente emérita da Sociedade Internacional de Psico-Oncologia. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos mergulhar no mundo da oncologia, desmistificando conceitos e abordando questões que muitas vezes evitamos. Estamos, efetivamente, na Fundação Champalimau, um centro de inovação, de ciência, mas também uma casa onde diariamente fazemos e comunicamos diagnósticos e prognósticos, nem sempre fáceis de gerir, e é sobre não esta comunicação em si, mas uma comunicação posterior, a comunicação que o doente irá fazer aos seus familiares e aos seus amigos. Tendo em conta a sua experiência de acompanhamento de muitos doentes e familiares, quais são as grandes dificuldades sentidas pelo doente no momento de comunicar aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas? E será certamente diferente comunicar a um companheiro, uma companheira, um pai, mãe, um filho, uma filha, um amigo, um colega de trabalho? Sim, obrigada. Essa é, obviamente, uma questão que se coloca a quem recebe um diagnóstico de cancro. É sempre difícil porque a própria pessoa entrou num processo de sofrimento, numa situação, muitas vezes é de choque, porque de crise emocional. O diagnóstico de cancro vai interromper o curso da vida normal da pessoa. A pessoa tem que fazer alterações ao seu curso da vida normal. O cancro tem muito má reputação e, portanto, a pessoa sofre não só pelo seu diagnóstico, mas por tudo aquilo que já ouviu acerca de cancro. E, portanto, o ir comunicar a pessoas queridas algo que eles sabem que o faz fazer sofrer é algo difícil para quem também recebe esse diagnóstico. No entanto, é fundamental que o faça para o seu núcleo mais estrito numa primeira fase, porque são as pessoas que vão dar conta que há uma alteração. Ninguém consegue esconder na perfeição, nem deve, as emoções que toda esta situação faz desenvolver. E, portanto, é fundamental a doente ou o doente conseguir, na altura em que se sentir preparado, porque a pessoa tem que primeiro conseguir digerir o sofrimento do seu próprio diagnóstico e daquilo que o médico ou a médica lhe disse que seria o plano de tratamento, para depois conseguir ter um ângulo útil de esperança para comunicar aos outros. Efetivamente, não há um momento ideal para ter esta conversa. Uma pessoa está a viver momentos de medo, de ansiedade, e ao ver também espelhado nos olhos dos seus queridos toda essa ansiedade, todo esse medo, também pode haver aqui uma descompensação do próprio doente. Mas será mais adequado, de acordo com a sua experiência, logo após o diagnóstico, já numa fase de tratamento, ou deixar mesmo para uma fase posterior? E coloco-lhe mesmo a questão, tem mesmo de ser comunicado aos familiares e amigos, ou poderá o doente optar, digamos assim, por uma jornada solitária de meses e eventualmente anos? Essa jornada solitária tem custos muito grandes pessoais para o próprio doente. Os doentes que eu sei que o fizeram, com a melhor das boas intenções, deprimiram mais tarde, entraram em processos depressivos. Portanto, essa parte não é recomendável. Por isso, a partilha é importante para se poder estabelecer essa compreensão, essa solidariedade, essa partilha dos que estão próximos com aquela pessoa que naquele momento vai precisar de força, de incentivo, de coragem para prosseguir tratamentos que são agressivos e difíceis. Portanto, a pessoa precisa de estar focada na solução que o médico lhe apresentou para o seu problema. E há sempre uma solução. E, portanto, é essa esperança que a pessoa pode encontrar para partilhar com aqueles que lhe são próximos. Só que para o conseguir fazer, ela também própria precisa de já ter conseguido encontrar esse equilíbrio. Portanto, qual é que é o momento ideal? Não há propriamente um momento ideal, é quando a pessoa sentir que o deve fazer, e muitas vezes é logo a seguir à consulta. Porquê demorar mais tempo? Há ali um momento de verdade e a pessoa deve ser o mais autêntica possível com os seus entes queridos, porque eles também esperam isso dela, não é?
Porque esconder? Esconder é estar a omitir, é estar a falsear a verdade. E também acaba por criar uma ansiedade de eu vou tentar dizer, não consegui, digo amanhã, quanto mais tempo, há mais ansiedade cria. Exatamente. Exatamente. É bom o doente, quando vai transmitir, por exemplo, aos filhos, ou aos pais mais idosos, ou a outras pessoas, ter alguém do suporte. O marido, a esposa, um amigo, uma mãe, um filho. Alguém que seja o seu elo principal de ligação, aquela pessoa que será provavelmente o cuidador principal. Para que a outra pessoa consiga apoiar aquilo que a difícil conversa com algumas partes que podem escapar ao controle da pessoa. Às vezes a pessoa pode começar a chorar de facto. E, portanto, a outra pessoa tem que, de alguma forma, salvar a situação e dizer: isto é muito difícil, vamos passar aqui um momento difícil, a mãe ou o pai vai passar por um momento difícil, mas estamos aqui, nós somos família, estes momentos são para nos ajudarmos uns aos outros. Já o entorno mais global, mais alargado, isso poderá ter outros tempos. Amigos mais afastados, colegas de trabalho, se a pessoa vai estar baixa, pronto, não é preciso estar logo a dizer, porque a pessoa sempre se emociona cada vez que vai falar sobre o assunto e depois há muitas vezes aquelas perguntas frequentes: então como é que foi, como é que estás, o que é que vai acontecer? E a pessoa não está no momento inicial muito preparada para ter isso, não tem essa capacidade de ter processado já emocionalmente toda a experiência. Os próprios tratamentos também fragilizam e debilitam a pessoa e a pessoa não está nas melhores condições emocionais de fazer face a um conjunto de perguntas que as outras pessoas necessariamente e naturalmente terão, não é? Portanto, isso aí cada um deve gerir essa parte como lhes parecer melhor. Aquilo que eu tenho observado nos pacientes é que às vezes quando não se nota, quando não é visível, quando não têm que fazer quimioterapia, por vezes preferem não dizer àquilo que são os vizinhos, os colegas de trabalho, etc., especificamente para não ficarem com o rótulo de doente oncológico, porque senão as conversas andam muito à volta disso e o doente não quer. O doente quer é falar da vida, porque da doença e dos tratamentos fala com os seus médicos e com a sua equipa clínica e eventualmente com a sua família mais próxima. Posso concluir das suas palavras que é importante comunicar, é importante fazê-lo, é importante para o doente e é importante para o agregado, digamos assim, familiar e eventualmente para um grupo um bocadinho mais alargado de amigos. Não há um tempo certo, é quando a pessoa estiver preparada. Existe mais alguma recomendação, conselho que dê aos seus doentes no intuito de tornar toda esta comunicação o mais saudável possível? Um pouco, não tenham medo de ser autênticos. Nós muitas vezes temos a ideia que temos de ser super-homens ou super-mulheres perante as adversidades. Não temos. Somos todos humanos, nós e os outros, e chorar, partilhar fragilidade, não nos diminui, antes pelo contrário, faz de nós mais humanos. E isso faz com que seja possível aos outros também terem um papel. Quando nós choramos e mostramos essa fragilidade, as pessoas, nós no nosso país temos muita dificuldade em lidar com as emoções e com a expressão das nossas emoções. Mas é um momento de oportunidade para quem está connosco também de nos oferecer o seu apoio, de dizer: deve ser difícil, mas estamos aqui. Vamos fazer este percurso em conjunto. Estamos aqui contigo, compreendemos e naquilo que eu puder ajudar, ajudarei. Por isso é que eu digo às minhas pacientes para partilharem com os filhos e lhes darem tarefas, lhes darem papéis. Os mais pequeninos, a mamã tem um dói-dói, a mamã precisa de um abracinho, de um beijinho, fazes um desenho para a mamã. Ai, desenho tão bonito, olha, a mamã ficou tão contente, não é? Os mais pequeninos. Os mais crescidos podem ajudar com algumas tarefas em casa e a mãe ou o pai agradecem. Outras pessoas da família podem fazer comida, podem levar o doente a consultas, a tratamentos. Portanto, há sempre coisas que se possam fazer e que facilitam a vida do casal numa situação deste tipo, não é? E, portanto, essa abertura é facilitadora para todos. Quando nós não falamos as coisas,
fica ali um nó, não é? Um nó na garganta, um nó na relação, uma impossibilidade que complica todo o processo e torna tudo mais infeliz para as pessoas. Claro que isso também é um sintoma, e devo dizer que é um sintoma de que a pessoa não está a lidar bem com o processo. E aí surge a ajuda psicológica, não é? A ajuda psico-oncológica que nós temos aqui na Fundação Champalimau e que oferecemos aos nossos doentes desde o primeiro momento, desde que o centro clínico abriu praticamente, quase logo a seguir, é muito importante para ajudar o doente a gerir este processo. Não é que os doentes não o consigam fazer, a maior parte dos doentes consegue fazê-lo, mas saber gerir melhor e ter um mindset adequado para se focar na solução e não naquela onda de reputação negativa que estas doenças têm no vizinho que não correu bem, no outro que ouviu que morreu de cancro, e que nós sabemos que isso é uma grande perturbação para o doente, mas ele focar-se no que é o tratamento, o que é que o seu médico lhe disse, no que é a verdade da sua situação e no que não, ela não é muito importante para que a pessoa facilite este percurso para si. E isto é o que a psico-oncologia faz, desestigmatizando, ou seja, a psico-oncologia não psicopatologiza o doente, não lhe coloca um rótulo de inapto, de incapaz, disto ou daquilo ou daquele outro, não. Nós reconhecemos naturalmente que a pessoa tem sofrimento psicológico, que pode ser maior ou menor, consoante cada um, e quando é maior, essa pessoa precisa de ajuda a gerir, a mobilizar os seus recursos, que é aquilo que nós fazemos e ensinar a alguns outros, para o ajudar a gerir o processo emocional, o seu e o dos seus familiares mais próximos, que lhe é difícil nesta fase, não? Esse acompanhamento psicológico que referiu e bem e que existe aqui na Fundação Champalimau acompanha o doente ou acompanha também aqueles familiares mais próximos que com ele poderão eventualmente vir à consulta? E depois fazia uma segunda pergunta, se este acompanhamento existe no setor privado ou também ele existe no setor público em Portugal? Sim, é muito importante, e eu faço isso como prática nas minhas consultas, por vezes não numa primeira consulta, mas depende de cada um, às vezes a doente ou o doente traz logo o seu marido, ou a esposa, ou o companheiro, e isso facilita, porque quando a pessoa vem logo, desde que o paciente queira que a outra pessoa venha, e obviamente que pergunto sempre isso, e quem é a pessoa, estamos logo ali a validar que a outra pessoa faz parte do núcleo de apoio. E eu gosto muito disso porque me dá a oportunidade de validar o papel do cuidador, marido, mãe, quem seja a pessoa, como fundamental neste processo. Os estudos indicam que esta pessoa é o principal elemento de estabilidade emocional durante todo o processo. E, portanto, quando essa pessoa se apresenta espontaneamente, nós aquilo que temos é que validar aquela pessoa como sendo parte da equipa de apoio ao doente. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, é dizer que eles são coterapeutas no processo. São as minhas ajudas lá em casa, é a extensão do meu apoio, e, portanto, agradeço a presença deles, porque assim podemos sintonizar no tipo de apoio que a pessoa precisa e como é que eles podem prolongar esse tipo de apoio. Estava-me a falar de se este apoio existe disponível. Existe ao nível privado, já vai existindo, nem sempre consultas especializadas, mas pronto, já vai existindo apoio psicológico. É um desígnio europeu das políticas oncológicas de cancro, das políticas oncológicas, a nível europeu e a nível nacional, poder ter este tipo de apoio psico-oncológico nos locais onde os doentes são tratados a nível público. No entanto, os recursos são muito escassos. Nós não tínhamos um plano oncológico nacional até há muito pouco tempo. O que temos surgiu agora em dezembro do ano passado. Já aborda lá que o acompanhamento psico-oncológico é fundamental para os doentes ao longo do seu processo, desde o diagnóstico, tratamento, sobrevivência, follow-up, e depois, quando é detectada uma recaída e toda a fase até, enfim, aos cuidados de fim de vida,
Mas a questão é que ainda não há dotação de recursos de colegas meus a trabalharem nesses locais. Há por vezes um, dois, mas isso não é suficiente para acorrer ao número de casos que nós temos por ano de diagnósticos no nosso país. Se ele não estiver bem e este for um turbilhão, há estudos que provam que o doente tem menor sobrevivência. Por isso é que o ingrediente do acompanhamento psicológico faz parte dos requisitos essenciais para a qualidade dos tratamentos oncológicos, e isso já foi assumido pelas instâncias europeias e pelas sociedades científicas da área da oncologia. E por isso queremos que seja mais implementado, porque facilita a vida ao doente, à família e à equipa clínica. Porque se o doente está mais resolvido, não faz tantas perguntas desnecessárias porque não tem tanta ansiedade. É natural que o doente faça perguntas e é importante que a equipa clínica responda às perguntas. Mas se o doente tem muita ansiedade, está sempre em sofrimento, em questionamento, em dúvida. E isso não é bom para ninguém e, sobretudo, não é bom para o doente. E no momento inicial, há uma motivação do doente para estas consultas ou há aqui aquela sensação, mais uma consulta? E só depois de uma, duas sessões é que o doente percebe a mais-valia de ter uma consulta de psico-oncologia? Isso é uma pergunta muito importante porque tem a ver com algum desconhecimento do que é o acompanhamento nesta área. E por isso é que distinguir acompanhamento psico-oncológico especializado é importante de psicologia clínica ligada à saúde mental. Nós aqui não rotulamos pacientes, não pomos um diagnóstico psicopatológico, nem é isso que os doentes precisam, nem é isso que acontece. Nós temos pessoas, população normal, que está a vivenciar uma situação de crise e que precisa de ajuda a gerir mais rapidamente e melhor aquele processo. E, portanto, ele não precisa de um segundo rótulo. Que muitas vezes na saúde mental é isso que ele vai ter, não é? E portanto, já desde 1997, que a National Comprehensive Cancer Network cunhou um termo específico de stress para designar este sofrimento reativo a esta específica situação de crise, para desestigmatizar este tipo de sofrimento, que é um sofrimento dito normal. Ainda há pouco perguntava-me se a pessoa não tiver este tipo de acompanhamento. A pessoa até pode conseguir resolver, mas demora muito tempo, com muito sofrimento para ela, para toda a família e, inclusive, a perturbação para o seu tratamento e consulta e, eventualmente, com piores resultados clínicos, não é? Portanto, não há necessidade deste sofrimento. E, portanto, é útil a pessoa perceber que pode ser ajudada, mas é ajudada, como há pouco também referia, um pouco mais numa parte psicoeducacional, de aprender estratégias para gerir com dificuldades. E quando a pessoa está assoberbada emocionalmente, por vezes não pensa tão bem. Ela muitas vezes até já tem os recursos para lidar com a situação, mas naquele momento está tão aflita com a palavra cancro que não consegue pensar em mais nada. E então é preciso ajudá-la a desbloquear esse efeito de choque, esse efeito de pensar em tudo, da cabeça, pensar em tudo, menos naquilo às vezes que o médico disse mais especificamente, que era havia uma solução e, portanto, há aqui um caminho a fazer, e é nesse que o doente se tem que focar para conseguir ajudar-se a si própria e próprio numa situação que é muito ingrata, obviamente, mas que cada vez mais, infelizmente, vai sendo comum que nos afete na nossa população. Será metade da população vai ter um diagnóstico de cancro em alguma altura da vida. De modo que é importante que os doentes utilizem todos os recursos, e este psico-oncológico, que muitas vezes só existe psicólogos mais gerais, mas pronto, também estarão também conhecerão como lidar com situações de crise, devem solicitar, porque facilita, acelera o processo de resolução pessoal, emocional, de como lidar com a doença, como enfrentá-la,
com o menor sofrimento possível para ela e para os que a Correto. rodeiam, não é? É isso que se deseja e é para isso que nós estamos aqui e que esta especialidade já existe há quase 50 anos. Estamos a celebrar, eu sou presidente emérita da Sociedade Internacional de Psico-Oncologia, que este ano celebra 40 anos, portanto já temos uma existência grande e, portanto, queremos mais é que o Ministério da Saúde apoie os doentes, dotando os centros hospitalares de recursos devidos para poder assistir não só àqueles que estão num sofrimento já máximo, que é no fundo aquilo para o qual os recursos existem, mas para Aquele aqueles, que foi iniciar um processo difícil. exato, para aqueles pacientes que, no fundo, nós sabemos que têm logo ali fatores de risco e que necessitam de algum apoio. Por exemplo, mulheres jovens ou jovens, no sentido mais lato, que têm também crianças jovens, que têm já outras comorbilidades, que têm outros sofrimentos, e são logo pessoas que nós percebemos que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, e portanto isto traz um impacto acrescido para as suas vidas, que elas terão mais dificuldade em lidar, porque já têm outros pesos na sua vida. E portanto não vale a pena estar à espera que eles fiquem em sofrimento excessivo. Nós devíamos logo ter ali uma solução, porque já sabemos quais são as situações que não vão correr tão bem, não é? Mas ainda não conseguimos fazer isso em termos gerais, porque não há uma dotação ainda que permita essa prevenção, digamos, de um sofrimento mais excessivo. Espero que agora com o novo Plano Oncológico Nacional, que o Ministério da Saúde possa olhar um bocadinho melhor para esta área, que contribui muito também para reduzir custos em saúde na área oncológica. Acreditamos que sim. Professora Luzia Travado, foi um gosto. A nossa conversa termina, haveria certamente muito mais para conversarmos. Foi uma conversa muito interessante e espero bastante esclarecedora, sobretudo para doentes e familiares. Obrigado por ter estado connosco em mais uma edição das Pfizer Talks. Vemo-nos em breve. Espero que possa ajudar muitas pessoas a tomarem uma decisão útil face a como partilhar o diagnóstico. Obrigada Obrigada pela oportunidade.